Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pulse Podcast. Eu sempre venho para cá muito feliz fazer essas gravações, porque eu sei que eu vou encontrar mulheres incríveis, mulheres que fazem parte desse nosso ecossistema, que estão em busca de crescimento, evolução, e aqui é o momento onde elas podem transbordar na sua vida. E se você também quiser fazer parte desse grupo seleto de mulheres, eu vou deixar aqui nos nossos comentários um link para você preencher e também vir fazer parte do nosso clube de mentoria, tá? A gente tem tantas coisas boas para compartilhar no programa de hoje, mas antes eu quero que você se inscreva no nosso canal, já curte aqui esse vídeo, compartilha com seus amigos, que eu tenho certeza que vai ser um programa que vai te edificar. Eu tenho a felicidade de ter duas mulheres muito especiais aqui hoje junto comigo. Érica, seja muito bem-vinda, muito feliz de te receber. Obrigada, Fabi, e a Vivi. Hoje a gente vai ter trocas, porque olha, são experiências aqui incríveis de empreendedoras, de mães, de esposas, de imigrantes, Exato. né? A gente não pode esquecer que imigrantes, a gente tem uma coluna a mais aí, né? Um nível a mais. Mas antes, eu vou deixar que elas se apresentem para que vocês conheçam um pouquinho mais. Érica, se apresenta para nossa audiência te conhecer um pouquinho mais. Ah, tá bom. Então vamos lá. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Bom, essa pergunta para mim, ela é bem mais profunda, mas assim, meu nome é Érica, eu moro nos Estados Unidos fazem 12 anos, morei no Japão 20 anos. Vamos querer saber sobre muitos isso. anos morei, então eu moro fora do Brasil há muito tempo. Eu fui wedding planner que faz casamento, planeja casamento aqui nos Estados Unidos, né, para os americanos, não para os brasileiros, mas para o americano, que eu morava num lugar que era Carolina do Sul, que era bem americana, assim, então o pessoal, a gente fazia casamento em Charleston e em Nova York. Sou mãe, sou uma pessoa que sempre estou à procura, à busca de novos conhecimentos, eu sempre estou atrás, e eu acho que, principalmente quem eu sou, eu acho que eu sou uma pessoa que tem brilho no olhar. Sabe por quê? Porque eu acho que com o passar do tempo, principalmente as pessoas que eu conheço, as pessoas de 30, 40 anos, elas vão perdendo aquele brilho no olhar, elas vão perdendo as esperanças na vida. Eu não me vejo assim, todo dia de manhã quando eu acordo, eu tô ali e falo assim, puta, é mais um dia, olha que massa, vamos fazer, que bom. Então, assim, eu acho que se eu fosse dar uma característica sobre mim, seria o brilho no olhar e ser corajosa. Corajosa. Eu acho que é isso. Eu adicionaria ali aí determinada. Obrigada. Que quando coloca ali uma coisa, ela vai e realiza mesmo. Você é uma pessoa altamente determinada. Eu não consigo deixar as coisas pela metade. Ou se eu colocar na minha cabeça que eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer até o final. Se vai dar certo ou não, eu não sei, mas eu vou dar o meu melhor. Uau. Não importa. Eu vou fazer o meu melhor e no final, se não deu certo, eu vou pegar e vou falar assim, olha, não deu certo, mas esse foi o meu melhor. Uau. E pronto, e acabou. E é isso. Então, eu estou em paz comigo. Porque o que eu faço não é para mostrar para os outros, é para mim. Exato. É para mim. Não é para falar, nossa, eu sou melhor do que fulano. Não. Fiz o meu melhor, deitei minha cabeça ali no travesseiro, não machuquei ninguém, não fiz nada para ninguém, fiz o meu melhor. Estou desenvolvendo, estou crescendo como pessoa. Porque eu acho que quando a gente é mulher, a gente vai se perdendo. Eu estava conversando isso com ela. A gente vai se perdendo, porque é tanto pratinho para ficar equilibrando. Ali é filha, é mãe, é não sei o quê, não sei o quê. Na hora que você vê, você fala, cadê eu? Esqueceu. Não, a 1% da bateria que sobrou, você já está assim, ó, moada. No momento a que mulher você se coloca por último, né? Ao invés de se colocar em primeiro lugar, ela tá sempre por último na fila, né? E na hora que é o momento para você, você está cansada. Então tem um momento na sua vida que você tem que ficar de fora, olhar e falar assim, é isso que eu quero para minha vida? Peraí, quem realmente precisa de mim? Porque são crianças. Quem realmente está precisando de mim? Porque são as prioridades, porque eu tô precisando de mim. Se eu não me olhar, eu tô caindo, daqui 5 anos eu vou estar triste com a pessoa que eu me tornei. Com certeza. E qual o exemplo que você vai ser para os seus filhos? Exato. Como eles vão olhar essa mãe, essa mulher Triste. cansada, triste, né? Que não correu atrás dos seus sonhos, que não realizou, né? Exatamente. E provavelmente eles vão ver e falar, foi minha culpa. Ou alguma coisa assim, porque criança é muito inteligente. Criança, eles são muito ligados. Eles pegam, a gente não precisa falar, né? São com as ações. As ações, o olhar, né? A gente tem uma ligação com os filhos da gente, que é que eles sabem, meu filho olha pra mim de manhã, ele fala, mãe, você tá triste? Assim. Conhece, e eu nem fiz nada, não falei um oi, um nada. Eu falo, que incrível, né? Essa ligação que a mãe tem com o filho. Com o filho. E, assim,
muito mais por todo mundo eu faço por mim. Porque sem eu ali, sem a base estar feliz, ninguém vai estar feliz também. Porque eu já percebi que quando eu tô doida na minha casa, todo mundo tá doido. Não dá, gente. A mulher não pode ocupar Não esse tem- lugar Exato. de fazer a louca, porque senão a casa depois arrumar a bagunça. Arrumar a bagunça é Exato. muito pior. É muito difícil, porque você tem que fazer. Você tem que falar, gente, vamos todo mundo acordar? Vamos? Tá todo mundo bem? Não, mas é engraçado. Você tem que estar ali, a base tem que estar forte para desenvolver bem na sua família inteira, nos seus amigos e em todo mundo. Então a gente tem uma responsabilidade. Muito A gente bom. tem uma responsabilidade. Quando você tem filho, você vai se perdendo nessa responsabilidade, porque você se perde no meio dos filhos ali. Daí você dá um passo para trás, respira, vê o que dá para fazer para você e para quem realmente precisa. Muito bom, muito né? bom. E antes de eu passar para a Vivi se apresentar, vou aproveitar aqui Aham. para você me falar, então, nesse seu autocuidado, de se olhar, né? Porque muitas mulheres que estão nos assistindo, Certo. e eu acredito que elas se perdem aí no meio do Exato. caminho, né? Principalmente uma mãe, né, de primeira viagem, ou no momento, né, que o bebê nasce, a gente fica ali realmente muito envolvido, mas isso tem um prazo, né? Exato. Você tem que vencer o orgulho, saber pedir ajuda, ou encontrar no meio do caos ali o seu momento. Como que a Érica enxerga? Como que você organiza hoje para você viver esses seus momentos? Fala assim, não, eu tenho que estar bem, eu me preocupo comigo, me cuidar. O que é prioridade para você? Para mim, eu tenho uma rotina agora. Coloquei uma rotina na minha. Eu sempre tive rotina por morar no Japão 20 anos. Então, o ônibus, você está no ponto de ônibus, você está esperando o ônibus 5h03. É 5h03 que o ônibus vai estar ali. Não menos e nem mais. É 5h03. Então, você tem que ter assim, essa perfeição com horário, com rotina, para você não ser desrespeitoso. Enfim, a minha rotina é a seguinte: eu acordo 5h30, 5 horas da manhã, 5h30 vou para academia. Depois eu volto, faço meu skincare. Não deixo de fazer meu skincare. Não deixo, sabe por quê? Porque é uma coisa que se você começa a fazer outras Não coisas, faz depois. você já Não faz faz. assim, ó. Sim. À noite, né? Só quer lavar o rosto e deitar. Exato. Daí eu leio um capítulo de um livro que eu tô lendo agora, Deus e o Dinheiro. Eu sempre tô lendo alguma coisa, leio um capítulo e daí eu começo meu dia. Daí vai. Hora do almoço, tento almoçar, parar, tirar tudo de perto de mim, comer mesmo, prestar atenção. E depois, quando eu vou buscar os meus filhos, é o horário dos meus filhos. Meu telefone tá desligado. De 4h30 até as 7h30 que eu vou colocar meus filhos na cama, esse horário é dos meus filhos. Desligaram. Se faltou alguma coisa para eu fazer, eu vou fazer. Se não, eu me permito 30 minutos de uma comédia, alguma coisa fácil de assistir. De entretenimento, lazer. Coisa leve, easy, sabe? Bem levinha. E é isso. Essa é a minha rotina de todo dia que eu... Mesmo a minha mãe estava internada semana passada no hospital, eu fiquei nessa rotina. Eu acordava às 5 horas, 5h30, eu ia na academia do hospital, fazia a mesma rotina, pegava meu livrinho, lia meu livrinho. A hora do almoço era minha hora do almoço. A hora de dormir era a hora de Maravilhoso, dormir. porque assim, o nosso cérebro, uma vez que você já implantou uma rotina, Exato. fica fácil, né? Exato, fica mais fácil. Você não precisa pensar para fazer. Automático. Então as pessoas elas têm que se permitir viver esse progresso, entrar numa rotina e você vai entrar no modo automático. Isso é muito bom para os hábitos positivos, como a Érica falou, do autocuidado, de você criar ali realmente a sua rotina em prol de um objetivo, que é você ter mais qualidade de vida, Sim. que é você ter autoconfiança, que é você ter autoestima, ser uma mãe melhor, uma esposa melhor. Mas, na verdade, isso também acontece com os hábitos ruins, né? exato. Então, as pessoas sedentárias, elas tendem se eu chego e sento no sofá e vou comer alguma coisa, isso é um hábito ruim que você também precisa reprogramar. Então, muito importante isso que você falou. Uma vez que vira automático, no hospital estava se cuidando. No Maravilhoso. hospital, porque é um compromisso com você. Não é um compromisso com ninguém, é um compromisso com você. Então, assim, luta por aquilo. Porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil, porque a mulher é muita coisa que a gente tem que fazer, Fabi. Muita coisa, É né? muita coisa. Então, assim, se você não lutar por você, ninguém vai fazer. Exato. Então, assim, aquilo que eu estava fazendo no hospital é cansativo, não sou melhor que ninguém, mas é uma coisa, é um compromisso comigo. E nas condições que você tinha ali. Exatamente. E eu falava, esse sou eu, dá para fazer uma malhar? Dá para fazer um agachamento aqui, vamos fazer. Maravilhosa, gente. Não. Maravilhosa. Né? É isso, Fabi. Amei. Vivi,
E você se apresenta para nossa audiência te conhecer, maravilhosa. Olá, pessoal. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Estou muito honrada de fazer parte desse projeto que tem sido um divisor de águas, assim, na minha vida, de verdade. Queria muito te agradecer e te honrar por isso. Meu nome é Vivian, tenho 43 anos. Sou carioca, nascida no Rio de Janeiro. Sou mãe de 2 meninas lindas que me inspiram cada vez mais a ser um ser humano melhor. Uma de 8 anos e a outra de 7 meses. E são os amores da minha vida, sabe? Sou casada com o Felipe, estamos juntos há 17 anos, que é meu parceiro de vida, meu amigo, aquele que me impulsiona. E profissionalmente eu sou engenheira mecânica e bacharel em ciências náuticas por formação. Uau. Trabalhei 15 anos em plataforma de petróleo, embarcada. E hoje... Você ficava lá, sim, morava? embarcada em plataforma. Sim, eu trabalhava na parte de máquinas, né? Que é todo o equipamento, motores, geração de energia da plataforma. E hoje eu sou empreendedora, gestora da Sunrise Pool Care. A nossa empresa é uma empresa de manutenção, limpeza de piscinas. E a gente atende toda Orlando e cidades adjacentes. E hoje a gente tem em torno de 500 clientes, 500 atendimentos semanais. Uau. E é aquilo que me dá brilho nos olhos hoje, sabe? É aquilo que me impulsiona, que me desafia. E que é aquilo que vai fazer eu realizar meus sonhos. E como eu falo para os nossos colaboradores, realizar os sonhos deles também, sabe? Se a minha empresa pudesse ser instrumento para a realização dos sonhos daqueles que estão comigo nessa jornada, eu acho que eu já estou começando a conquistar um pedacinho lá no céu, sabe? Com certeza. Então é isso, essa é a Vivi. Incrível, incrível. E me conta, Vivi, eu vi, você falou, eu não me recordava dessa parte da sua história de como engenheira que ficou embarcada, é isso que fala. Como que foi essa transição para sair da engenharia, de onde você se formou, que você visualizou para sua vida, para se tornar empreendedora? Teve um motivo para você fazer essa transição e hoje viver esse brilho nos olhos? Eu te pergunto isso porque a gente enxerga hoje muitas mulheres que muitas vezes estão na zona do medo e muitas vezes elas procrastinam tomar uma decisão e toleram durante muito tempo estar no mesmo lugar porque é confortável, porque eu não preciso enfrentar novos desafios, porque eu já sei como que é aqui, o novo ele é assustador. Sim. Então, como que foi para você fazer essa transição e o porquê que ela aconteceu? Então, foi bem difícil, não vou te enganar, foi muito difícil. Mas foi muito planejado, assim, sabe? Porque como eu trabalhava em plataforma, eu trabalhava 15 dias, eu ficava lá embarcada 15 dias e 15 dias eu ficava em casa. Então, aquilo ali, eu tinha na minha cabeça planejado que aquilo ali não poderia ser para sempre. Porque Você já era casada? Eu já era casada. Na verdade, desde quando a gente namorava, eu já passava por isso. Sendo que se eu quisesse ter filhos, ter uma família, eu não iria conseguir conciliar isso por muitos anos, entendeu? Porque eu ia ter meus filhos para minha sogra ou minha mãe cuidar. Isso daí não faz parte do que eu acredito, do que eu acreditava, entendeu? Então, eu coloquei um plano, sendo que eu achava que tudo ia ser da maneira como eu tinha planejado. Maravilhoso, né? A gente pensava. coloca na cabeça. É um conto de fadas. Aí eu pensava, eu vou ficar embarcada durante alguns anos e programei minha gravidez, eu vou engravidar em janeiro. Em Adoro, setembro, eu vou gente. ter minha filha. Eu sou muito programada, também adoro. Aí depois eu vou e peço minha demissão e vou, enfim. Nada aconteceu. E aí, eu fiquei tentando engravidar por 3 anos e não acontecia. Aí, teve uma hora que eu virei e falei, olha, eu sempre fui feliz até agora. Se não é pra ser, é porque não é da vontade de Deus e tá tudo certo. Então, eu vou continuar sendo feliz, então eu vou ter um prazo. Eu vou trabalhar até fevereiro de 2015. O que aconteceu? Aí, naquele momento, eu engravidei. E aí... Você grávida, você não pode embarcar, né? Porque é muito esforço físico e tal. Então, eu fiquei todo o meu período de licença maternidade, gravidez em casa. E depois, eu fui desligada. Nós entramos num acordo e eu fui desligada porque eles sabiam qual era realmente os meus objetivos. E, a partir daí, o meu irmão já morava aqui, já
trabalhava no nosso ramo, né? Sendo que ele não tinha a empresa. E aí foi quando um casal de amigos convidaram ele para montar essa sociedade. Sendo que aí eu entrei, porque eles desistiram, porque era muito difícil, eles não eram da área, e quando meu irmão me convidou. Aí, nesse período, ele ficava aqui na parte operacional e eu do Brasil na parte administrativa, com contato ao cliente, mas foram períodos E é desafiador estar distante também, né? Do muito negócio. desafiador, porque se precisa de alguma coisa era só ele, sabe? Uhum. Então, muitas das vezes a gente ficava horas no telefone ajudando, porque também é uma parte técnica minha, que eu já estava acostumada com manutenção, sendo que não era da piscina. Então, eu adaptei o conhecimento para a nova área. Então, eu tentava dar suporte da maneira como eu podia de lá. Sendo que as coisas foram acontecendo, a empresa foi crescendo, até que ele chegou um momento que ele falou: Vivian, não tem mais como, eu não tenho mais como ficar sozinha aqui. Porque até então, não era da minha vontade morar aqui. Não era? Não era. Porque a minha vida era muito tranquila lá. Aquela coisa da zona de conforto, sabe? Minha vida era muito tranquila. Eu trabalhava lá, atendia os clientes, fazia captação, tinha qualidade de vida. E aí, não era da minha vontade. Sendo que Deus faz tudo certo, né? E aí aconteceu de eu vir pra cá e as coisas começarem a acontecer. E aí a gente teve que ficar. Valeu a pena? Muito. Foi difícil também, porque no primeiro ano, acho que o primeiro 1 ano e meio, eu sempre falava: Deus, seja feita sempre a sua vontade. Se for pra eu ficar, eu fico. Mas agora, se for pra eu voltar, eu também eu vou embora com o coração tranquilo, sabe? Porque eu sei que tu tens o melhor pra mim. É isso. E foi difícil, mas hoje eu tenho certeza que foi a decisão dele mais acertada na minha vida, sabe? Uau. E daí veio minha filha, de 6 meses, que foi um furacão na minha vida também. Estava em outro momento, né? Em outro momento. Agora já empreendedora, Totalmente. mas imigrante num outro país. Não, e não só isso, porque a gente estava muito focado, sabe, em crescimento e fazer as coisas acontecerem. Então, a minha vida estava uma loucura, não tinha como, não tinha cabeça. Então, até quando eu descobri, eu entrei em choque, assim. Eu digo que eu nem aproveitei a gestação, porque eu fiquei tão em choque, eu não sabia o que fazer. Até que veio uma pessoa e falou assim pra mim: Vivian, se aconteceu, era porque era um plano de Deus pra você. Vai ver que você precisava mais de uma criança nesse momento para você olhar para si, olhar para dentro, e as outras coisas caminham juntos, sabe? Deus não faz nada errado. Serão acrescentados. Exatamente, sabe? E hoje eu digo que era realmente o que faltava, assim, sabe? Que lindo. Até mesmo aquela coisa para eu olhar para dentro, para eu priorizar o que realmente precisa ser priorizado, e a gente está né? construindo um Sim, legado, né? exatamente. Quando a gente tem os nossos filhos, a gente tem a oportunidade de também fazer mais, fazer melhor, deixar filhos melhores também para o mundo, né? Então, o papel é importante. Eu tive uma situação igual, porque meu segundo filho também eu não estava esperando. A médica tinha falado para mim aqui nos Estados Unidos que eu não podia ter mais filho. Quando eu fui tentar... Gente, tem uma... Você já tinha Então, vou contar uma história bem... Vou contar pode bem contar, a gente adora estranho. Pode contar. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando... 30 anos atrás, eu estava no Japão, um dia desmaiei em casa. Me levaram para o hospital. Cheguei lá, tive que fazer uma operação. O que eu entendi? Na época, eu não entendia japonês. A pessoa que traduziu para mim falou: olha, eles pegaram o seu ovário e costuraram o seu ovário. Fiquei 1 mês internada no hospital japonês, sem falar uma palavra. Aí, tudo bem. Passou anos. Não tinha nem telefone, não existia smartphone, nada. A internet não era como é hoje, né? Era tudo discado. Tudo discado. Enfim. Passou 20 anos, 20 e poucos anos, falei: quero ter filho. Comecei a quero ter filho. E não engravidava. Fui no Brasil. O médico falou: vamos fazer um exame para ver se está tudo certo, não sei o quê. Falei: vamos. Daí ele virou para mim e falou assim: cadê seu ovário? Jesus. Juro por Deus, 20 e poucos anos depois. Cadê seu ovário? Eu falei: não sei, não tá aí? Aonde tá? Onde tá? Não, juro. Eu falei: onde tá?
Daí depois eu comecei a pensar, gente, aquela operação no Japão. Eles tiraram o ovário. Um ovário meu. Tiraram um ovário meu. Daí ele falou, e o outro o caninho lá tá entupido. Eu falei, beleza, então tem alguma chance de eu ter filho? Ele falou, tem. Fui, perdi um neném, depois eu fiquei grávida, tive o Gabriel. Tive o Gabriel aqui nos Estados Unidos, sem saber falar inglês, nada. Tinha mudado para esse país aqui de surpresa. Nunca tinha pensado em morar nos Estados Unidos na minha vida. Pensei que ia morar a minha vida inteira no Japão. Mudei para cá, não conseguia falar, me expressar com japoneses, com os americanos. E daí foi o mais engraçado. Meu filho, até 3 anos, o desenvolvimento dele era muito devagar. Muito devagar. E eu ia nos médicos lá e não dava nada, mas daí o governo ajudava com speech therapy, fonoaudiólogo, ajudava com tudo. E eu nunca cansei de ver que meu filho... Mãe sabe, né? Meu filho é a pessoa mais bondosa que eu conheço na minha vida, mas tinha alguma coisa que estava off, que não contava o que eles falavam para mim. Quando eu mudei aqui para Orlando, tem um lugar aqui que é um hospital imenso, que é para crianças autistas. E eu falei, Josh, vamos levar o Gabriel para fazer aquele teste toda, a bateria de gente que sabe que eu sei que meu filho tem alguma coisa, mas eu não sei o nome. E eu preciso de um nome para poder ajudá-lo melhor, para as pessoas que estão em volta, porque ele não conseguia fazer amiguinho, ele não conseguia várias coisas que as outras crianças com desenvolvimento conseguiam. Enfim, no meio disso que eu não queria ter mais filho, eu tive o Gabriel, e quando o Gabriel estava com 6 anos, a médica tinha falado para mim que eu não podia mais ficar grávida, porque eu tive esse problema, não podia mais ficar grávida. Tudo bem, falei, ótimo, já estou feliz com o Gabriel. O Gabriel chegou para mim um dia, eu estava na geladeira, abrindo a geladeira, ele veio, mamãe, me deu um beijo, falou, eu tenho um irmãozinho na minha barriga. Eu falei, filho, eu já falei para você, filho, mamãe não pode ter mais filho. Ele falou, mas eu tenho um irmãozinho na minha barriga. 1 mês depois, gente, eu estava grávida. Ai, a gente até arrepia. Sim. Me arrepia, olha que eu tremo até hoje de falar isso, porque... Eu e meu marido, a gente ficou assim, ó, em choque. Na época, a gente ficou, meu Deus do céu, a gente ficou do mesmo jeito que você. Meu Deus, uma criança agora já estava preparada para acabou as mamadeiras, já não tem mamadeira jogada na casa, já não tem fralda. É outra fase, né? As crianças... Você sabe, né, Fabi? É outra fase, já não tem as mamadeiras esparramadas, já tá... Porque o Gabriel, ele foi dormir com 4 anos de idade. Jura? Amor. Então eu tenho alguém para compartilhar as noites madrugadas. 4 anos de idade, 4 anos. Mas era por causa... E daí o Gabriel, agora passando por todos os exames, tudo, 11 anos depois, ele foi confirmado autista de high function, que chama que consegue... Tem a fala, mas não consegue se socializar, não consegue fazer várias coisas. E agora eu tô ajeitando a vida do meu filho. Porque eu tô me sentindo maravilhada. Porque antes eu não tinha nome, eu não conseguia ajudar ele. Eu falava, mas por que ele não consegue fazer amizade? Né? Porque quando é assim, você tem que ser, além de mãe, você tem que ser amiga. Sim. Porque ele não tem amigo. Você tem que estar o tempo inteiro junto, levando para fazer alguma coisa, porque eles têm um foco, né? Quando eles descobrem uma coisa que eles gostam, eles são super inteligentes. Mas só que até descobrir, nessa fase, e leva para natação, e leva para não sei aonde, até ele descobrir o que ele ama fazer. Então, além de ser mãe, eu tenho que ser muito amiga, porque ele está numa fase que era para ele estar com os amiguinhos. Sim. Mas ele não está. Então, para tirar Olha como é importante o olhar de uma mãe posicionada. Sim, foram 12 anos, tá? Foram 12 anos. Tá? Foram 12 anos. Foram 12 anos de luta minha ali. Eu falava, gente, tem alguma coisa. Tem, eu sei. E eu tive certeza absoluta quando o Benjamin nasceu. Porque o Benjamin já nasceu quase falando, amor. O Benjamin já pegava, fazia janta, se deixasse. Ele era aquela criança... O segundo filho já nasce pronto, né, gente? Assim, ó. Assim. E o Benjamin, hoje eu entendo, você está falando que você entende do seu segundo filho. O Benjamin é aquela pessoa que protege o Gabriel. Apesar dele ter metade da idade do Gabriel, ele é aquela pessoa que fala, vem, irmão. Sim. Ele vai ser essencial, né, para a evolução dele. Vamos brincar de dar porrada ou qualquer coisa, essas coisas que menino gosta muito, né? Que eles têm, né? Vamos, é com ele que ele está fazendo isso. Ele não ia ter ninguém para fazer isso. Uau. Então, para mim, hoje em dia, apesar do meu desespero de 6 anos atrás,
É a melhor coisa que Foi a aconteceu melhor na coisa, vida. Porque eu não tinha um diagnóstico ainda e nem sabia. Mas o Gabriel já sabia que o irmão dele estava na minha barriga, não sei como. Ele já sabia. Porque ele me falou. Eu não sabia que eu estava grávida, porque eu pensei que eu não pudesse ter filho. Que lindo. Olha a conexão espiritual Eu pensei dele, que eu não pudesse né? ter filho mais. E o Gabriel é apaixonado no irmão dele, assim, desde porque nunca teve ciúme, é apaixonado naquele menino. E o irmão dele é apaixonado nele. Que lindo. A gente tem coisas que não tem como Exato. explicar. Exatamente. Exato. Né? A gente é só lindo. A gente tem que viver e lindo. agradecer, né, por só essas lindo. bênçãos, É porque lindo. olha o avanço que teve a família. A família, Exatamente. exatamente. E a gente, no momento, né, do desespero, a gente fala, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu tô com uma criança sem dormir ainda. Como é que eu vou... Sim. Cuidar de outra, De né? outra, E eu acho também que a é. segunda maternidade, eu acho que ela é mais leve, né? Muito mais linda. É mais madura. Linda. Curte mais, é. Linda. Exatamente. Linda. Porque a gente sabe que passa, né? Então, mas olha que mágico, se a gente for fazer uma comparação, né? Sobre, a gente tá falando de começos, de começar, né, uma trajetória, sair de um trabalho, Sim. empreender, começar algo novo, e depois parar, né? Sim. Começar tudo de novo, enfim. Quando a gente traz isso com a visão dos nossos filhos, muitas vezes tem gente que espera, eu vou esperar o momento certo para ser mãe, Exato. eu vou esperar o momento certo para as coisas acontecerem. Certo. E muitas vezes esse momento certo, ele nunca vai chegar. Nunca. Porque sempre vai ter alguma coisa no momento que é prioridade, ou você não vai se sentir pronto, ou não vai se sentir completo. Então, eu acredito que o momento certo, o momento perfeito é o hoje, é agora, quando a gente está com vida. É porque a gente. Tudo depois disso é incerto. Exatamente. Tudo depois disso é instável. Né? A gente não Exatamente. sabe o que vai ser. Então, Exatamente. como a Vivi falou aqui muito bem, de você entregar os seus planos na mão de Deus, você pedir para Ele governar a sua vida, com certeza você vai tomar as melhores decisões. Porque aí não é mais só você. Exatamente. Né? Você tirou essa o peso. responsabilidade, você tirou o peso das costas. Eu me vejo muito igual quando eu descobri que eram gêmeos, né? Eu falei, gente, e agora? E agora? Sim, eu queria muito engravidar de novo. Mas eu falei, gêmeos? Eu falei, como é que vai ser? Minha vida acabou, nunca mais trabalhar, nunca mais fazer nada. Veio um Exato. desespero. E eu escutava muito forte Deus falando pra mim, assim, no meu ouvido, assim, era muito claro, como se tivesse uma pessoa falando. Ele só falava assim, eu falei, Deus, o que eu faço? E ele falava assim, mulher de pouca fé. Eu não escutei, vai dar certo. Eu não escutei, se acalma. Eu só escutava Sério, assim, ó, Fabi? mulher de pouca fé. Gente, era tão surreal pra mim, assim, que toda vez que eu pensava, a voz vinha como se... Eu sentia até o ar, assim, ó, Olha, na minha orelha. Era muito forte. Eu falava, lindo. meu Deus, onde está a minha fé? que lindo. De que vai... Que, Tá tudo que se certo. eu pedir e Deus me deu, é porque tá no controle dele. Exatamente. Onde está a minha fé no amanhã? De que já Certo. aconteceu, de que já deu certo. Então, pra mim, foi uma excelente oportunidade de trabalhar e ressignificar o que era fé pra mim. Então, olha que lindo, né? Sim. Como esses momentos nos deixam mais fortes e melhores pra gente Melhores. tomar as nossas decisões, né? Melhores. A gente é uma leoa, né? A gente descobre, assim, forças da onde a gente não tinha, mas isso é tudo lindo, né? É tudo bonito, porque é uma redescoberta. Exatamente. É uma... Você fala, nossa, e é um momento que você para, aquela hora que eu falei pra você, agora eu tô no momento de me afastar, olhar tudo um pouquinho de longe e ver aonde que eu posso entrar nesse... Porque agora já tá tudo meio que organizado. Nunca vai estar organizado, mas já tá tudo mais ou menos. Então, agora como que eu posso olhar isso aqui de fora e tomar conta de mim também, pra todo mundo ficar feliz, né? Porque senão chega um momento, então... Cadê a mamãe, né? É mão o dia inteiro. É mão o dia inteiro. E fala pra gente desse seu momento agora. Esse seu momento, como é que tá a Érica profissionalmente? Bom, ai, gente. Foi uma felicidade só, porque assim, eu tô doida pra começar a ensinar tudo que eu aprendi Uau. com casamento internacional, com casamento aqui nos Estados Unidos, Maravilhoso. lidando com clientes americanos, com pessoal de outros países. Ensinar tudo para as pessoas. 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. E assim, foi engraçado, porque eu comecei ajudando alguém, ajudando uma pessoa. Falou, tô precisando. Eu falei, eu vou. Daí fui eu lá, toda feliz, né? Vou deixar o bebê um pouquinho. O Gabriel era pequeno. Vou. Depois fui fazer um curso. Depois eu fui aumentando. Vira gerente aqui, vira não sei o quê. Agora você já está ensinando as meninas. Agora não sei o quê. Agora você também já é planejadora de casamento. Agora você já pode ter os seus casamentos. Não precisa mais estar aqui junto com a gente com o nome da empresa. Mas teve um momento que o Benjamin nasceu e eu comecei a
não ter tempo para meus filhos no fim de semana. Eu não ficava com As eles. festas normalmente são Sim, sempre nos finais de semana. Semana, eu não tinha. Então, foi quando eu decidi parar um pouco e a gente mudou para Orlando. Só que, uma vez eu estava como é que chama? Estava com o Paulo. E o Paulo olhou Aceleração de vendas, né? na aceleração de vendas. E o Paulo, eu contei a minha história, contei a minha história e falou: ué, mas você nunca contou essa história aí toda, não? Né? Onde estava tudo isso, gente? Cadê? Onde Ela estava? contou a metade. Aí falou: Érica, você não pode deixar passar 10 anos da sua vida e jogar fora. Sensacional. Isso. Daí ele falou: eu tenho uma pessoa que conversou aqui, conversa com eles. Foi aquele dia que o Paulo fez assim, ó, fum. Falei, Parece que abriu, desbloqueou ali, porque né? toda vez que eu falava em casamento, as pessoas viam o meu brilho no olhar. As pessoas falavam, olha a vontade que ela tem. E eu comecei a prestar atenção nisso. Eu falei, todo mundo, quando eu falo de casamento, todo mundo fala, nossa, Érica, que legal. E ficava ali, porque todo mundo tem muita curiosidade sobre casamento. Então, eu decidi agora abrir a Signature Events. Muito obrigada. Muito chique. Muito chique. Muito chique. Mas assim, eu vou ensinar o pessoal, vou dar aulas online e dali da Signature Eventos vai sair muita coisa. Muito eventos, muita coisa. Eu tenho muitas ideias. Maravilhosa. E assim, é só colocar no papel, gente, é muita ideia mesmo, é muita vontade. Agora, a gente quer conhecer mais, Sim. né? Então, a gente vai deixar aqui seu Instagram. No comecinho, né? E a gente não vê a hora de. A gente compartilha aqui no podcast, cada uma tá no seu momento. A gente já deixa aqui a missão de você voltar. Sim. Pra gente compartilhar. Oh, meu também Deus. como foi esse lançamento e a trajetória. Sim. Porque você tá num ponto crucial que muitas mulheres paralisam, que é o momento de tirar uma ideia da cabeça, colocar ela no papel e ver ela se transformar em algo real. Mas né? aí que eu entrei com a sua ajuda. Sabe por quê? Porque assim, agora deixa eu falar sobre mim aqui, sobre isso. Porque eu tinha muitas ideias. Só que eu não estava conseguindo desenvolvê-las. O dia a dia estava me pegando. Estava me pegando demais, eu não conseguia. O que eu falei? Gente, eu olhava a Fabi estava lá sempre, eu falava, gente, essa mulher. E a Fabi é uma pessoa tão inteligente, mas ela é doce. E é tão bom estar perto de alguém, até tá falando com você, é tão bom estar perto de alguém que é muito mais inteligente que você e você consegue tirar alguma coisa dali e consegue ver a doçura também dela. Realmente. Você não se sente burra, né? Impotente. Gente, mas não é isso. Não. Onde é burra? Eu acho que mulheres tipo, inteligentíssimas. Nós somos constrange a gente. Constrange. Aí a palavra tá certo. E daí foi quando você entrou. E agora eu consigo tirar a minha ideia do papel e falo, gente, eu tô precisando de alguma coisa. A Fabi tá aqui para me ajudar. Nossa, eu não tô conseguindo saber onde que eu vou desse lado, o que eu vou fazer? Fabi, eu não sei que nome colocar, tem esses 3 nomes, me ajuda aqui. Fabi, me ajuda, olha, eu tenho essa ideia, o que você acha, não sei o quê. Então, assim, depende de mim, mas a Fabi tá ali atrás, eu sei que eu tenho uma pessoa que vai pegar a minha mão e vai falar, Érica, não dá. Porque quando é muito solitário, é muito solitário e é muito fácil você cair, é muito fácil você desanimar, porque é muito solitário. E eu acho também, sabe o que eu acho? Que, por exemplo, você estar numa mentoria com mulheres Exato. que estão num patamar mais evoluído. Sim. E ao mesmo tempo você passa a tua sabedoria, o teu conhecimento, mas sem perder a doçura, Sim. sabe? Porque Exato. você passa Gente, eu tô pelo amando que que elas estão falando que eu sou doce. Não, mas é verdade. Mas é uma coisa muito difícil, sabe por quê? Porque eu conheço muita gente que é ótima, tem a cabeça ótima, entende? Só que você fica meio que assim. Porque você fica, nossa... E ali uma distância. E até mesmo porque você passa pelas mesmas situações que a gente. Por exemplo, por que eu falei que foi um divisor? Porque, por exemplo, às vezes são desculpas que a gente mesmo cria. Por exemplo, quando você me mostrou o vídeo do dia 1, Segredo, ninguém sabe, só vocês assistiram. Gente, como assim? Por que eu não faço? Uhum. Então, na verdade, eu tô criando uma desculpa. Sim. Eu não fazer, porque, tipo assim, não vai ser a minha filha de 6 meses que vai me impedir de ir pra academia, de cuidar de mim, Ela não de tem me culpa. colocar. Ela não tem Exatamente, culpa. de me colocar em primeiro lugar, entendeu? E até mesmo quando eu estava com a minha rede de apoio aqui, que eram meus pais, eu falava, agora meus pais chegaram, eu vou pra academia. Eu não fui nenhum dia.
Então, como é que pode? Então, é uma desculpa que eu mesmo tô criando pra mim. Exato. Então, por exemplo, quando eu entrei pra Pulse, que eu vi, gente, como é que eu vou fazer? Com quem eu vou deixar minha filha pra ir no evento e tal, bababá? Quando ela falou que ela tinha 4 filhos, aí eu, gente... Não, aí também tá... Não, mas aonde eu vou deixar uma, né, Tá gente? puxada. Aí, E ela Fabi, tem 4 filhos, ela inspiração. consegue. Como é que eu não vou conseguir, gente? Mas é a Pelo amor de inspiração. Deus. É muito consegue. bom você se Exatamente. inspirar em alguém. É muito bom. É muito bom, assim. E vocês me inspiram também. É, e assim, imagino. eu acredito que o que a gente tem é uma grande troca. Sim. Exato. Porque eu tenho essa missão de compartilhar a trajetória, de transbordar. E a minha missão é ver vocês crescendo, independente, construindo. E assim, é o meu sonho de vida esse. Que a gente lindo. tenha mais mulheres transbordando. Porque quando a fala que ela vai ensinar, eu falo, yes! Outras mulheres, a gente está derramando. Sim. Né? A gente vai, outras pessoas vão estar aprendendo através dela a ter uma profissão. Tem uma profissão. A se sentir pertencente. Exato. Quando as pessoas se conectam com você, que você... Olha só, Deus falou comigo, olha, edificou um filho. Quando você compartilha a mensagem, você está edificando na vida de outras pessoas. Sim, com certeza. E isso aumenta a minha responsabilidade de querer ser melhor. Sim. Por quê? Porque eu tenho essa troca. Eu tenho mulheres tão incríveis dentro da comunidade, eu preciso estar à altura delas. Sim. Eu preciso crescer junto. E só quem ganha é o grupo. Sim. Exato. E nisso Exato. todas nós ganhamos. Isso é fazer parte de um ecossistema de crescimento, né? Onde uma mulher está levantando a outra. Sim. É isso que nós somos. E nessas horas eu acho que começa a fazer sentido aquela coisa das mesas certas, Total. né? Total. Você tá num lugar de uma pessoa que te eleve, que Exatamente. te constranja. Exatamente. Né? Eu falo que hoje, Exato. quando eu sento com a Fabi, e hoje a gente está dentro da MLS, né? Então hoje a Pulse ela faz parte de um ecossistema dos maiores mentores do Brasil. Sim. Então hoje nós somos sócios do Flávio Augusto, do Caio Carneiro, do Joel J. E toda semana a gente tem reuniões semanais com todos esses gênios, né? E toda semana a gente discute ali um tema. Eu falo assim, uau, que maravilhoso eu ter a oportunidade de estar aqui aprendendo onde eu vou derramar. Sim. E assim, e é na Pulse que eu transbordo. Vocês são hoje as pessoas mais próximas a mim, né? É a nossa comunidade. Exato. E eu quero que ela cresça, que ela floresça e que vocês também tenham a missão de transbordar. Exato. De cada mulher que passar no nosso caminho, a gente tem que ter a missão de edificar, de ajudar e de compartilhar muitas vezes as nossas vulnerabilidades. Sim. Né? Então, Sim. isso eu acredito que o que a gente tem é algo muito valioso. Sim. Né? De, poxa, como é que eu tiro uma ideia do papel, da cabeça e vou executar? Peraí, eu sei que eu não tô sozinha. Exato. Eu sei que eu tenho alguém ali para me auxiliar. E mais do que só a Fabi, mais do que a Fabi Carneiro, a gente tem uma comunidade de mulheres, Exato. né? Quando você jogou lá o nome, todo mundo se engajou, cada uma no seu ponto de vista. Isso é incrível, né? É muito legal São escutar do pessoal. Eu adoro. Diferentes ideias, né? Adoro as ideias, adoro. Quando vem ideia diferente, não concorda. Todo mundo sabe conversar, né? E chegar ali num ponto e falar, nossa, é isso então. Então, todo mundo pensou mais ou menos isso, vamos ver o que eu acho sobre isso, e dali vem a ideia mesmo, que nem eu falei, você falou para mim uma coisa, a outra falou outra coisa, o que você falou para mim, para mim foi mais, make more sense, Fazia Teve mais sentido para você. faz sentido, desculpa. Deixamos uma É muito poliglota. americanizada, Ela vai gente. como que fala? Faz mais sentido em japonês. Watashi no namai wa. Ai, gente, meu Deus. sensacional. Uma salva de palmas pra essa mulher. Ela tem Gente, Não, como que era mulher. você no Japão, mulher? No Japão, eu era uma japonesa. Gente, vou falar você com jurava que você tinha olho puxado? dando risada. Mas olha, eu vou falar. Bom, a minha avó japonesa. Minha avó japonesa de Fukushima. verdade. De Fukushima. Minha avó nasceu no Japão. Meu pai tem cara de japonês. Assim, ele faleceu, mas ele tinha cara de japonês. E eu mudei pro Japão. E você puxou sua mãe, então? A minha mãe é morena, morenaça, assim, sabe? Não tem nada. Eu Tudo a ver, ela lourona. Meus irmãos são super morenos, olho preto, moreno, só eu, não sei o que aconteceu ali, meu amor. Aconteceu algo, eu não quero É que ela é saber. do mundo, né? É Você vê do que você não mundo. tem ali. Você pode estar no Japão, no pode. Brasil, nos Estados Mas Unidos. japonês, gente, olha, o Japão, ele veio na minha vida porque desde pequeno eu amo o Japão.
eu amo. Eu nasci amando meu irmão, o Gabriel, meu filho mais velho, amo o Japão Ama. também. Só amo. Ama. Tá no sangue, né? Ama. Essas coisas. Eu sou descendente de japonês terceira geração, que chama Sansei. Uhum. A pessoa que é Sansei, ela pode morar, trabalhar, viver no Japão como se fosse um japonês. Não sendo um japonês, porque não importa se meu filho nascesse no Japão, ele não ia ser japonês. Uhum. Você vê que japonês tem cara de japonês, né? Mãe e pai japonês. Bom, fui para lá, estudei, tive uma empresa lá também no Japão, fiz novela, fiz Gente, ela é televisão, atriz também, meu Deus. fiz várias. Amor, já fui de um tudo. Tudo nessa vida, tá? De um tudo. Mas, assim, o Japão, para mim, assim, eu me sentia como se eu pertencesse Casa. ali. Foi acolhida. É como se fosse uma luva. Quando você coloca Sente aquela em casa. luva perfeita. Aham. Eu não me sentia, assim, a única pessoa andando em Harajuku, ali em Tóquio, sendo loira, e você vendo aquela multidão de gente, tudo japonesinho, e você andando, assim. Eu não conseguia, eu me misturava com eles. E quando eu abria minha boca para conversar com eles, os hábitos, né? Para você cumprimentar japonês, você não encosta, você faz isso aqui, né? Então eu tinha todos esses hábitos. O pessoal, quando eu ia para o Brasil, o pessoal chegava, oi, Érica. Eu falava, Não encosta. agora que eu estou reaprendendo de novo a ter esse né? contato. Uau. Mas você vai entrando no clima deles ali, vai entrando na vida deles. E para mim, era perfeito. Quando eu conheci o meu marido, a gente acabou conhecendo por um amigo em comum, em Okinawa. A gente só ficou, assim, num lugar, ficamos, tá? Pronto. Um dia ele estava no posto de gasolina, ele estava colocando... o cara estava colocando óleo, porque lá no Japão, eles que vêm, saem correndo, eles falam assim, "Erashaimasen", e daí eles vêm limpando seu carro todo, colocando gasolina, passando... Fazem tudo. Tudo. Um atendimento impecável. O Japão tem um atendimento ao cliente impecável. E o meu marido estava lá trocando o óleo do negócio e tinha uma televisão dentro da salinha onde eles vendiam Dilso, água, e eu estava passando na televisão. Ele me ligou e falou assim, o que você está fazendo na televisão? Que você não me contou nada. Eu estava fazendo um seriado. Eu já tinha feito um seriado, mas eu não lembrava que estava passando. Já fazia muito tempo. E daí, a partir dali, que a gente começou a sair mais. Porque ele falou, como que você não me conta isso? Eu falei, você não perguntou? Você é famosa. Você não no Japão. perguntou. Você não perguntou. Mas aí foi uma época que eu fiz bastante novela, bastante propaganda, bastante coisa ali com um pessoal muito legal. Gente, a assim, pessoa é muito íntima com as câmeras, né, gente? Agora eu tô Maravilhosa. constrangida. Sou nada. Não, agora a gente quer uma aula de câmeras também. Perdida aqui pra onde eu olho. Não, mas é assim, eu acho, tudo na minha vida aconteceu meio no sabe? A minha mãe, separada do meu pai, muito nova, então minha mãe criou nós três, nós íamos para universidade, a gente deitava no chão para ela poder terminar a universidade dela. A gente ficava sozinha em casa. Eu tive uma vida muito dura, assim, muito difícil mesmo. Mas só que, quando eu vejo a minha vida, eu vejo que tudo, mesmo quando eu estava na maior dificuldade, ali eu conseguia ser feliz. Por isso que hoje, assim, as coisas não me abalam de uma maneira que abalaria. Porque desde criança, eu lembro, eu tenho que me virar, me cozinhar, ir sozinha para a escola, fazer não sei o que. Isso não é um problema. Exato. Não é um problema. Mas a felicidade, vítima, né? a felicidade está dentro de você. Você pode ter milhões de coisas, você não pode. Às vezes a pessoa não está feliz, e às vezes a pessoa não tem nada e ela está super feliz. Então, é dentro de você. Às vezes a pessoa fica procurando fora ali, fazendo fora, mas é tudo dentro. E a minha vida foi tudo um capote, assim, foi tudo um capote. Passou ali, uma moça um dia passou em Okinawa, onde que eu estava. Vem aqui, você não quer fazer a propaganda, não sei do que. Eu falei, quero. Vou lá e faço Ou teste. seja, você aceitava também as oportunidades, né? Por isso que eu falo que eu sou corajosa. Tá aqui hoje é coragem para mim. Tá não sei aonde, lá no estúdio, lá no Japão, é coragem. Você tá no meio de uma sala, que nem quando eu fui fazer do Paulo, que eu não conhecia ninguém, que eu vi, eu falei, vou lá. É coragem. É aquela tudo coisa também de estar coragem. pronta quando a oportunidade bater na porta, né? É tudo. Porque senão ela passa É e... uma questão de enfrentar, porque na hora que acaba, aquele orgulho que você tem de você... É maravilhoso. Não é? É a melhor sensação do mundo. Tem uma Yes, medo né? de Eu sim, fiz. não é?
Agora morrendo de a medo, gente não gente. quer mais parar. Olha só. Exatamente. A gente tava morrendo de medo de vir aqui. Daí. Gente, agora, o que eu faço com frio agora, na quando a gente barriga? vai sair, a gente vai até dançar, sambar, sabe? De tanta alegria e orgulho que a gente vai E ter. aí você vê assim, da quando que é o gente. próximo? Já quero um Pode outro. ficar mais 10 minutos. Não é? E se você não tivesse vindo, ia ficar isso a sua vida inteira na tua cabeça. Exato. Por que, E que eu. se, né? E se? Por que, que eu deixei passar a oportunidade? E A se? Fabi é tão legal. Por que, que eu tô com medo Exatamente. do quê? O que Eu que tava até falando pra é? ela que, tipo, estar aqui também é uma prova disso, de sair totalmente da minha zona de conforto. Muito bom. Exato. Porque Adoro. eu, por exemplo, eu tenho dificuldade até com o Instagram. Mas olha como é que a mulher E fala. agora eu, gente, quando eu coloquei meu nome lá, a Camila, Vivian, você já colocou seu nome? Eu coloquei. Aí depois que eu coloquei, meu Deus, e agora? Aí foi uma excelente oportunidade. Por quê? Vamos lá, o que eu preciso fazer? Vamos nos antecipar, né? Cortar o cabelo, vamos fazer um botox. ajeitar um pouquinho, Maravilhosa! sabe? Se preparou. Vamos nos preparar, claro. E é oportunidade também de, tipo, você sair da zona de conforto e ao mesmo tempo você olhar pra si. E é muito Maravilhosa. interessante como a gente é muito duro com a gente. Porque Exato. você fala tão bem, tão bem. E já coloca pra a mim, limitação. eu não consigo Exatamente. enxergar. Pra mim, parece que você sempre fez entrevista. Eu não consigo Ai, enxergar. gente, Não, adorei. sério. Eu não consigo enxergar você da maneira que você se enxerga. E talvez. Sim, era o que a gente estava falando lá fora. A gente estava falando que nós assistimos um outro podcast e estava falando justamente sobre isso. Que você falou para... Quando você não souber a sua zona de talento, Pergunte você pra outra perguntar pessoa. quem está Aham. próximo, entendeu? É isso. Gente, Faz todo sensacional, né? A gente poderia ficar aqui horas, mas olha, papo incrível, mulheres maravilhosas, sigam elas no Instagram. E você também que tá assistindo tem que vir aqui com a gente, sentar nessa mesa Exato. maravilhosa. Eu amei. Obrigada, Eu amei também. Obrigada, Vivi. viu? A gente já Amei. quer marcar novos. E olha, não poderia finalizar esse episódio sem falar do nosso apoiador, da Wondercoats, que faz parte do nosso ecossistema aqui na Pulse Mentoria, através da Camila, que é uma empresária sensacional. E olha só, você quer conhecer um pouco mais, quer adquirir aqueles scrubs, aqueles jalecos lindos, vou deixar aqui o @ deles para vocês contatarem também. E você que quer entender como é o sistema de distribuição, entender se essa oportunidade também é para você aqui nos Estados Unidos, chama a Camila que ela vai te atender com maestria, tá bom? E ó, siga, compartilhe esse podcast com outras mulheres, que esse papo foi incrível. Eu amei, já quero também. mais, tá? Eu também. Um beijo. Obrigada.